tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui na Febracorp University. Estamos transmitindo esse webinar hoje aqui ao vivo em São Paulo. Um frio, meu Deus, todo mundo morrendo de frio de novo. É frio, é calor, mas estamos aqui pontualmente às 4h30 da tarde para falar um pouquinho com vocês. Como vocês já sabem, nosso webinar vai partir aí de uma temática que será o Melhorando a Relação Interpessoal usando o PNL e a Janela de Johari. Esse vai ser nosso tema central. Deixa eu me apresentar, né? Que eu nem falei meu nome é Jade, eu trabalho aqui na Febracorp, estou aqui com vocês durante esse webinar todo, eu vou estar nessa 1 hora com vocês aqui através do chat. Então, todos que tiverem perguntas, entrem no chat, mandem essas perguntas que eu vou fazer ela ao vivo e a gente vai responder para vocês. A ideia desse webinar é conversar, é bater papo, é colher informações, é trocar informações, então participem. Entrem lá no chat e mandem todas as perguntas que eu vou responder aqui junto com o professor. E vamos lá. Para conversar com a gente hoje, estará conosco o professor Galvão. Nosso professor Galvão, ele é um cara diferenciado, é um cara bacana, vocês vão perceber o que eu estou falando, porque ele prende a atenção dos alunos do começo até o fim, com uma experiência super marcante. O lema do professor é que possui uma carreira internacional focada no desenvolvimento de produtos e serviços com passagem pela China, Alemanha, Espanha, França e Estados Unidos. Ele atuou também nos segmentos de alimentos, fármacos, cosméticos e moda. Então, vamos dar boas-vindas, eu e vocês. Professor, vem para cá. Vem para cá, vem pra cá. Olá, tudo Jade, bem? Como vai? Tudo ótimo. Tudo bom. São dois, Jade, são dois. Entendi. Eu sou carioca, já entendi. Vocês vão notar já pelo sotaque, né? Vão notar já pelo sotaque a diferença entre o sotaque paulistano e o sotaque carioca. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia aí? Todo mundo no chat? Quanto tá dando aí, Jade? Mais de 50 pessoas já logaram, Olha, 60... Legal. O pessoal está entrando, agora vamos que vamos. Vamos nessa. Vamos falar então sobre como melhorar a relação interpessoal usando o PNL e a janela Johari. Janela Johari, muito interessante. Vamos então, cadê? Passa aí o quiz para mim. A gente já vai começar fazendo pergunta, não é isso não? Cadê? É isso mesmo, vamos lá. Vou colocar para vocês na tela, então vocês vão clicando, vai assinalando a alternativa. Vamos lá, ó. A pergunta é: qual é o ator mais importante na relação interpessoal? Qual é? Vamos lá, nós temos 4 opções, Galvão. A empresa é o principal ator. Certo. Os gestores são os principais atores. Ou a minha própria pessoa, a minha figura. Não a figura da Jade, tá? A minha própria é você, ok? Isso, ou nenhuma das alternativas. Então, pessoal, o que vocês acham? Existe aí um ator de fundamental importância na relação interpessoal. Essa relação tão frágil, né? A relação interpessoal é uma relação tão complexa. Vamos lá. Pessoal, eu vou fechar essa votação aí com 80% dos votos respondidos. Então, vamos lá, respondam, clicam aí que a gente quer para ter base nessa nossa discussão. Esse quiz é super importante para a gente entender um pouquinho o que vocês pensam, né? Exatamente. E detalhe, eu já tenho ideia, mais ou menos, eu já sei qual vai ser o resultado, Jade. Porque tem uma tendência já? Tem uma tendência, Jade. Por incrível que pareça, tem uma tendência. Eu não posso revelá-la, senão eu vou acabar tendenciando a pesquisa, não é mesmo? Vamos lá, ó, falta pouco. 78. Vamos lá, gente, clica aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem que ser agora e tem que ser interativo. Tem. Vamos lá, porque esse é o objetivo. A gente tem que colaborar com ideias aqui. A gente quer conhecer tudo que está acontecendo aí dentro da tua empresa. A empresa, os gestores, a minha própria pessoa ou nenhuma das opções acima. Qual é? Vamos lá, bateu aqui 80%, vou fechar a enquete. Manda ver. Então, vamos compartilhar agora os resultados? Olha lá. Rapaz! Esse pessoal gosta aí da... O pessoal tá ligado mesmo, hein? A minha própria pessoa, até que enfim encontramos pessoas que assumem a responsabilidade sobre essa relação. Na maioria das vezes a gente vê que as pessoas entregam para os outros a responsabilidade sobre essa relação interpessoal. Que bom que temos aí 50 pessoas que na maioria delas entendem que a responsabilidade é dela. Eu fico muito feliz com isso, porque é exatamente isso. A responsabilidade de uma relação interpessoal passa pela comunicação. Passa pela maneira com que você se comunica com o outro. Estabelecer um relacionamento, estabelecer um contato, um relacionamento com o outro, passa pela maneira com que você se comunica com ele. E quando a gente já tem pessoas que têm como consciência de que a responsabilidade é principalmente dela,
eu fico muito feliz, a gente já tem um bom começo. Mas como é que a gente aprimora isso? É legal. A autoimagem sofisticada, ou percebendo-se nesta relação, torna tudo um pouco mais fácil de ser desenvolvido e uma relação passa a ser até mais duradoura e mais agradável à medida que você analisa a sua própria imagem e interpreta como você tem um papel importante nessa relação. Tem uma ferramenta muito interessante que pode ajudar a gente nessa autoimagem. Jade, passa pra gente, a janela Johari. Olha, vou começar a me comunicar com vocês e assumir a responsabilidade sobre a comunicação, ok? Jade, dá uma olhada no chat e vê se eles me respondem. Johari. Johari vem do... Vamos lá. Então, Johari vem do... O que vocês acham? Olha, eu acho que o pessoal... Vem de onde? Vem de um país onde, olha, não é? Johari, janela Johari. É uma ferramenta de análise que vem de um país que geralmente, né, Johari, com esse nome, a gente geralmente tem essa percepção. Qual é? Aqui, ó, alguém teve uma sugestão. Um país árabe? Não, olha só como é que a minha comunicação está equivocada. Gustavo, né? Não é um país árabe. Pelo Johari deve vir de onde? Não é um país árabe. Por favor, alguém, por favor, me ajude. País árabe não pode ser. Johari não pode ser um nome árabe. Johari? Johari, eu estou dando pista. É Johari? Johari. De onde é? De onde é? Japão. Não aí, não é Japão? Não é. Aí, Carla. Janela Johari é a junção do nome dos dois cientistas que inventaram essa técnica. John e Harry. Os dois são americanos. Viu só como é que a maneira, o corpo fala e às vezes entendi. ele engana então você enganou a gente, é isso? Eu enganei, exatamente. Usei o corpo para falar para vocês. A gente tem formas de se comunicar que podem efetivamente causar problemas na comunicação. O César tá rindo da minha cara aqui, que você também me enganou. César, ele te enganou também, eu tenho certeza. Seria legal se vocês pudessem fazer o teste da janela Johari para a gente junto poder analisar o tamanho de cada uma das janelas. Já que não é possível, vamos falar sobre cada um dos tópicos dessa janela, por favor. A janela Johari parte do princípio que eu tenho algo ou informações que são conhecidas por mim, certo, Jade? Certo. Tem algo de mim que eu conheço. Vamos lá. Conhecido por mim. Esse conhecido por mim pode ser cruzado de maneira a elucidar os problemas de comunicação do que é conhecido por mim e conhecido pelos outros. No caso, os outros vai ser você, ok? Tá certo. Então, maravilha. Se eu tenho algo que é conhecido por mim e conhecido por você, Jade, qual é a possibilidade disso gerar algum conflito? Grande. Eu conheço e você conhece. A gente vai discutir. Vai discutir? Vai. Vai discutir muito ou pouco, já que eu conheço e você conhece. A gente vai discutir muito? Bastante. Bastante? Eu tenho argumento, não tem? Não, mas veja, se eu conheço e você conhece, não tem chance para discussão, tem? Eu conheço e você conhece. A chance para discussão não é pequena? A gente vai se entender. Isso, exatamente isso. Quando a gente tem uma área onde eu conheço algo e você conhece, a chance de discussão é muito pequena. Certo. Essa é a primeira parte da janela Johari. É o cruzamento que mostra a zona livre, a zona pública. Certo. Todos nós temos uma chance de não criar conflitos ou confrontos, já que eu e você conhecemos o processo. Ok? Perfeito. Pois é, vamos evoluir então para uma segunda parte da janela Johari. A segunda parte da janela Johari é algo que é desconhecido por mim, mas conhecido por você. É a chamada zona do feijão no dente. Certo? Eu tenho um feijão no dente. Eu não conheço, mas você conhece. Certo? Certo. Qual a chance de isso causar um desconforto na comunicação? É grande, eu não tenho informação, grande. Né? E diga uma coisa para mim. Se eu tenho um feijão no dente, ok? E você não tem muito, não é muito confortável em falar para mim que eu tô com feijão no dente, ok? Uhum. Esse problema é meu, que tenho feijão no dente, ou é seu que não me fala sobre o feijão no dente? É meu, eu tô olhando, eu tenho que me comunicar. Aí é que tá. Eu convido você a pensar no seguinte, a responsabilidade pela comunicação é 100% minha. Se eu não te deixo à vontade o suficiente para você me dar esse feedback, a culpa é minha e não sua. Ah lá. Você pensou mesmo que eu, não foi? Todo mundo pensou mesmo que... Pois bem, este é o princípio dos erros de comunicação, Jade. Quando a gente, por não se comunicar direito, numa primeira olhada, a culpa é dele, a culpa é sua. Se você
não dá para o outro liberdade para que esse feedback aconteça, é sinal que a culpa é sua. Então, Certo. assumindo 100% da responsabilidade sobre a comunicação, você torna a comunicação mais simples. Eu tenho feijão no dente. Você tem liberdade em falar para mim. Por quê? Porque você não se sente desconfortável em tocar nesse assunto comigo. Mais uma vez, a comunicação flui e o problema é resolvido, porque você, se sentindo à vontade, vai falar para mim, olha o seu feijão no dente. Chegamos então a discutimos a segunda zona, a zona cega, aquela que eu não conheço, mas você conhece, e por isso, se eu te der liberdade, você vai me deixar a par do que está acontecendo. Porque, afinal de contas, o grande prejudicado pelo não conhecimento do fato sou eu. Correto? Correto. E aí, se eu assumo que eu tenho que deixar você à vontade para me dar o feedback, eu estou tornando a comunicação melhor para mim e para você. Legal. Certo? Eu tenho alguns exemplos muito interessantes. Eu tenho um livro que eu adoro toda vez que a gente fala de comunicação interpessoal, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Jade. É um livro... Você conhece ele, Jade? Não conheço. Então, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, Jade. Jura? Ele sofistica muito a maneira com que você se comunica. Quer ver uma coisa interessante? Quando uma pessoa chega até você, ok? E a pessoa não sabe o seu nome. Como é que a gente geralmente se comporta? Ah, você não sabe meu nome, né? Você deixa a pessoa numa situação extremamente desconfortável, não é isso? Olha como é que é mais fácil. A pessoa chega até você e você percebe que ela não lembra o seu nome. É muito mais fácil você fazer assim, rapaz, hoje de manhã eu falei, Galvão, você vai encontrar a Jade. Justo, bem mais fácil, bem mais à vontade. Bem mais à vontade. E o semblante da pessoa quando ela percebe? Ele falou o nome. Olha como você foi, olha como é que você foi educado, como você foi agradável com a pessoa. Ao invés de ressaltar que ela efetivamente tinha um problema de comunicação com você, você foi lá e solucionou o problema de comunicação. Isso vai ajudar com que a pessoa se sinta mais à vontade com você e dessa forma a comunicação flua de maneira mais assertiva. Perfeito. Legal? Legal. Então vamos caminhar então para a terceira janela. A que é conhecida por mim e desconhecida pelos outros. Ai. Imagina, Jade, essa é a janela da zona oculta. Essa é a parte da janela do armário. Eu não sei se eu quero nessa janela aí, não. O que é isso, garota? Para melhorar a comunicação, você tem que visitar essa janela. Porque, veja, se você não expressa efetivamente com clareza o que você conhece, o que você causa na outra pessoa? Eu sei de algo que eu não quero que você saiba. Qual o sentimento que desperta em você? Desconfiança. Desconfiança. E a desconfiança também é danado de um entrave para a comunicação. Então, vamos lá. A zona oculta é, eu sei e você não sabe. Quanto mais eu fechar, quanto mais eu não me expressar, quanto mais eu não mostrar para você como eu sou, mais eu causo problemas de comunicação, porque eu gero em você desconfiança. A gente analisou então a primeira, a segunda e a terceira. E a quarta janela, Jade? O que ela quer dizer? A zona desconhecida. Essa zona desconhecida, se nós cruzarmos aí, o desconhecido por mim com o desconhecido pelos outros, nós entramos no que a gente chama da grande área de crescimento mútuo. O que eu tento sempre mostrar na janela Johari, e é o que a janela Johari efetivamente tem para nos ensinar, é o seguinte: quanto mais eu abrir a janela, quanto mais eu for para algo que eu não conheço, e você não conhece, mais nós dois crescemos com a perspectiva de que é uma zona desconhecida. Mais a gente vai explorar, né? Mais a gente vai explorar, mais a gente vai ganhar confiança e mais fácil fica a comunicação. Então, na verdade, a ferramenta da janela Johari quer discutir o que é, efetivamente, a necessidade de feedback, ou seja, a capacidade que eu tenho de receber esse feedback de você com tranquilidade e a capacidade que eu tenho de entregar esse feedback. Ou seja, é essa transparência entre eu receber de você as suas informações, ouvi-las, né? E aqui eu lembro que se Deus quisesse que nós falássemos mais que ouvíssemos, Ele nos dava 2 bocas e 1 orelha. Com Ele certeza. quer que nós ouçamos muito mais. Outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Alguém já ouviu algum curso de escutatória ou não? Alguém já viu escutatória? Não, mas tem um monte de curso de oratória, não é mesmo? Eu acho que para estabelecer uma comunicação mais eficiente, o que precisamos? Era ouvir com maior tranquilidade, permitir que o outro tenha espaço para falar com maior tranquilidade e, da mesma forma, você falar de maneira sincera e direta o que você está pensando, de forma que o outro também possa se sentir à vontade e seguro com a mensagem que está sendo recebida. A janela Johari nada mais do que analisa e discute e te impõe um modelo no qual você caminhe com o outro para a zona desconhecida. Porque quanto mais for conhecido por mim e por você, mais vai haver chance de crescimento e menos problemas de comunicação a gente vai ter. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem no chat, eu estou online aqui para isso, tá? Para tirar a dúvida de vocês
Galvão vai ter o maior prazer aí em contribuir e colaborar com esse conhecimento, Sempre. Tá bom? Vamos caminhar então um por um nas áreas, nas janelas dos quadrantes, na verdade, da janela Johari. O conhecido por mim e conhecido pelo outro. É a área formada pela livre comunicação e troca de informações e experiências. Tudo aquilo que está em público e disponível para todos. É uma zona onde há poucas chances de ruído, mas em contrapartida há uma pequena chance de crescimento. Todo mundo sabe tudo, né? Exatamente. Se algo que pode ser compartilhado vai vir da tranquilidade de você quer compartilhar comigo e da tranquilidade, da transparência que eu tenho de compartilhar com você. Para isso, eu não posso ter coisas que desconhecidas por mim e conhecidas por você. Você deve ter tranquilidade e eu também, como assumindo parte importante desse papel, tenho que deixar você à vontade para que você faça essa feedback para mim, para que você me entregue o que eu preciso saber que eu não sei. O contrário também é verdadeiro. À medida que eu consigo entregar para você e você fazendo a outra parte da janela, me deixe à vontade o suficiente para que eu possa entregar as informações para você. E assim, dessa forma, caminhamos para a área formada por características próprias, que são desconhecidas por nós mesmos e pelos outros. E são as motivações inconscientes. É dali que vai sair o crescimento mútuo. Legal. Olha, a janela Johari passa pela primeira, digamos assim, primeiro passo para que nós possamos, assumindo o caminho da comunicação, a responsabilidade pela comunicação, consigamos nos comunicar melhor. Se você conseguir, na internet, se eu não me engano, tem algumas ferramentas interessantes de janela Johari, alguns questionários de janela Johari. E aí, à medida que você preenche o questionário, sai uma foto de qual é a tua capacidade de receber e entregar feedback. Essa foto que está aí na tela, Galvão? Essa foto que está aqui Show na de tela, bola. Jade. Vamos lá. No nosso curso presencial, que é o curso geralmente que a gente faz de gestão de RH, que é o grande lance, nós temos uma aula especialmente para o preenchimento e discussão da janela Johari do aluno. Por quê? A gente acredita, Jade, que à medida que nós vamos sofisticando e entendendo a capacidade de entregar e receber feedback, nós entregamos para ele um template de como ele é. E a partir dali, reconhecendo a si mesmo e as suas limitações, pode ter capacidade de melhorar a sua capacidade de comunicação. Está aí algumas dos exemplos, né, de janela Johari. Aqui, do lado esquerdo da tela, onde o 1 é maior, você vê que é mais aberto e dá feedback com frequência. E no lado direito do slide, você tem ali uma janela mais fechada e com pouca capacidade, não só de receber, como de entregar feedback. Qual dos dois você acha, Jade, que pode ter problemas maiores de comunicação? Qual das duas pessoas? E digamos que a janela do lado esquerdo foi construída por uma pessoa, a janela do lado direito construída por outra. Qual das duas pessoas tem menor capacidade de se comunicar e por isso tem mais problemas de comunicação? Ai, difícil, hein, Galvão? Porque a gente está falando que o primeiro, ele é mais aberto e dá mais feedback. Isso. Só que no segundo, é aquela zona desconhecida, onde a gente troca mais. Na verdade, o contrário. Contrário? Este aqui, ó, onde um é maior, eu tenho efetivamente uma maior facilidade de comunicação, porque eu avanço por sobre a área desconhecida com uma ideia de que eu conheço e você conhece. Quando a janela Johari tem um mais pequenininho ou menorzinho, o que acontece é que ali eu tenho problemas sérios de comunicação. A pessoa não sabe dar nem receber feedbacks. Perfeito. E a arte da comunicação está em você saber receber. Partir do feedback, sempre. Exatamente. Entregar e receber feedbacks. Essa é a janela Johari. Gente, estou aprendendo junto com vocês, hein? Mas não é só isso. Vamos lá. A comunicação é a arte de entregar e receber feedbacks, ok? Certo. Mas, segundo a programação neurolinguística, Jade, tem 3 tipos de pessoas no mundo. As auditivas, as visuais e as sinestésicas. Mas, Galvão, para que eu preciso saber disso? Você imagina, Jade, se eu vou me comunicar com o outro, eu preciso entender como o outro percebe o mundo. Sem dúvida. E se a programação neurolinguística diz que um é auditivo, um é sinestésico, o outro é visual, eu posso me utilizar de ferramentas que prendam a atenção do outro com maior eficiência. Sim. É por isso que é importante tomar conhecimento de quem é visual, de quem é auditivo e de quem é sinestésico. Vem aqui você. Vamos lá. Ó, você já viu que os políticos geralmente viram aqui, assim, ficou melhor. Geralmente os políticos cumprimentam as pessoas assim, não é, Jade? Uhum. Não é assim? E põe a mão. Mão no ombro e olhando no olho. Isso é uma técnica de programação neurolinguística, Jade, sabia? Perfeito. Sabe por quê? No decorrer dos slides, a gente vai perceber que, sendo visual, você tem uma percepção mais visual do mundo.
Sendo auditivo, você prefere receber as informações pelos ouvidos. E sendo sinestésico, você toque. prefere ser tocado. Né? E é impressionante, segundo essas três perspectivas, é que todo mundo é um pouco alguma coisa. Mas algumas pessoas... A característica maior sempre está presente. Sempre está presente e pode causar, para você, se interpretar o outro, causar soluções na comunicação, ou, se você não conseguir interpretar o outro, causar problemas à comunicação. Vamos olhar então como é que funciona cada um deles. Jade, passa para mim o slide. Vamos lá. O visual, o auditivo e o sinestésico. O primeiro deles, o visual. Esse cara, geralmente, Jade, ele é impaciente, direto, ansioso, agressivo e agitado. Deixa eu ver aonde eu me encaixo. Eu vou começar... Eu sou impaciente? Você não me parece uma pessoa impaciente. Eu vou dar a minha opinião no final a respeito de como é a Jade, Boa. ok? Eu tenho algumas características que eu percebo na Jade. Eu acho que a Jade é um pouco alguma coisa, mas no final a gente conta o que eu acho que é a Jade, ok? Impaciente, direto, ansioso, agressivo e agitado. Imagina você que uma pessoa que é, por exemplo, extremamente sinestésica, e eu vou falar como sinestésico é, eu sou um sinestésico xiita, se eu pudesse eu abraçava as pessoas com as pernas, eu tenho essa necessidade de contato, e eu choro em propaganda de revista, ok? Então eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Olha o problema da comunicação. Se você encontra uma pessoa extremamente visual e você extremamente sinestésico, o que vai acontecer? Você vai se comportar como sinestésico e a outra pessoa vai receber a informação como visual. Essa incompatibilidade de percepções a respeito do mundo e da vida vai fazer com que o visual olhe para você e fale, é uma bichona. Entendi. E vai fazer o sinestésico olhar para o visual e falar assim, ô bicho grosso, direto, seco, sem nenhum tipo de agressivo. Isso torna de cara a comunicação complexa. É por isso, Jade, que o político faz assim. E o envolvimento inicial é, pego na sua mão, pego no seu braço. Se você não se sente incomodada com isso, é sinal que você tem uma chance muito grande de ser sinestésica. E aí eu tenho que moldar a maneira com que eu me comunico com você, de maneira a fazer eu me fazer entender. Outra responsabilidade interessante a respeito disso, pessoal. Esqueçam a frase, você me entendeu? Vocês nunca mais vão falar essa frase. Porque se eu estou convidando vocês, desde o início, a discutir de que a responsabilidade sobre a comunicação é 100% sua, a única frase possível, quando você perceber que o outro, de alguma forma, não entendeu a sua informação, você deve falar, eu me fiz entender? Porque a responsabilidade é sua. Porque se você fala, você me entendeu, você está entregando a responsabilidade para o outro. Não é? E a responsabilidade não é do outro. Eu tenho que fazer, né, a comunicação de uma forma que chegue no outro. E para isso, eu uso a janela Johari para sofisticar a minha maneira com que eu recebo e entrego feedbacks e estudo um pouco sobre programação neurolinguística, como a gente está fazendo agora, e percebo que o mundo, por exemplo, pode ser de um cara visual. Se ele for um cara visual, ele é impaciente. Ele é direto, ele é ansioso, agressivo e agitado. Eu tenho que ser direto, entender que a agressividade dele não é uma falta de educação, e eu tenho que entender que a agitação dele não significa inquietação, que ele não gosta de mim, e entender que a impaciência dele está ligada à maneira com que ele percebe o mundo. E é desta forma que eu tenho que abastecer ele de informações. Legal? Perfeito. Vamos em frente para algumas palavras que a gente pode utilizar para então fazer com que o visual possa te entender, você possa ser melhor entendido pelo visual. Vamos lá, Jade. Como você vai agir com ele? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Volta só uma. Essas são as palavras que quanto mais você rechear o seu discurso com essas palavras, mais fácil vai ser do visual entender o que você tem para dizer. Vamos lá. Palavras visuais. Como agir? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A pessoa ligada à imagem, ela não vai se contentar com o discurso. Não vai ser falando com ele que você vai prender a atenção dele. Vai ser mostrando coisas coloridas, coisas que efetivamente prendam a visão. Vai movimentar-se de maneira a fazer com que ele esteja sempre procurando você, seja no vídeo, seja na sala de aula, seja na apresentação que você está fazendo em PowerPoint. O que você não pode para um visual é perder o movimento. Se você perder o movimento, você se torna monótono para um visual. Também movimentar-se de maneira excessiva e sem motivo também não é o grande lance. O que você deve fazer é misturar a comunicação da imagem com a palavra, de forma com que você possa convencer o visual de que o que você está dizendo é mais importante, inclusive, do que o que ele está ouvindo. Ok?
algumas palavras interessantes. Isto está claro para você? Quando você fala claro para o visual entende muito melhor do que outra palavra. Você tem que usar, então, as palavras que ele efetivamente vai se tornar mais atencioso à sua comunicação. Aparência, foco, gráfico, brilhante, claro, ilusão, observar, pintar, prever, apagar, aspecto, ver, escrever, rever. Uma coisa interessante, Jade, quando você tiver, por exemplo, uma reunião com um visual, se ele não sair com algo para olhar, ele vai acabar a reunião e vai falar assim, eu não vi nada. É danado para o cara visual ter algo para ver. Logo depois que ele conversou com você, ele está vendo algo. Ao ver, ele fala, eu entendi, essa comunicação chegou até mim e você efetivamente conseguiu ser claro com ele. Certo? Tem mais um cara muito interessante aí, que é, por exemplo, opa! Ah, não. Não, que agora é minha vez então, tá de bom. falar mas com vem todo pra cá, mundo. mas vem pra cá, Eu vou. Gente, eu queria conversar com vocês, professor Galvão, nosso professor aqui da Febracorp University, faz parte desse programa que vocês estão vendo aí na TV, tá? É o Programa Executivo Visão de Negócios para RH, é a nossa próxima especialização, tá? É um curso muito bacana, gente. Eu vou até olhar para vocês aqui para falar com bastante propriedade o que vai abordar todo esse curso, porque eu tenho certeza que vai ser o diferencial para vocês da área de RH. Vai ser um curso que ele vai desde planejamento estratégico com BSC, Legal. Ele passa por toda a parte de indicadores, tanto tático, estratégico e operacional. Além de tudo isso, vai trabalhar com modelos, alguns dos modelos criados aqui por nós, tá? O Canvas, a gente vai utilizar, o Vril, valor percebido. Então, é um curso que vai de ponta a ponta. São 5 dias, tá? Vocês conseguem olhar ali, ó, do dia 19 até o dia 23. Então, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h. Então, vocês vão ficar o dia inteiro com esse rapaz aqui, ó. Então, vocês vão adorar. Gente, não percam a oportunidade. Metodologia aqui da Febracorp totalmente diferenciada. A gente gosta de fazer o quê? Botar a mão na massa. É isso aí. A gente gosta também de surpreender, né? Acho com que se certeza. A gente não for surpreendente... Olha, com a montagem desse curso, eu vou falar para vocês, os alunos que já passaram por aqui e fizeram alguns dos nossos workshops que deu origem a esse programa de visão e negócio para RH, eles são muito surpreendidos, porque o RH, ele passa por uma constante transformação, né? Hoje em dia a gente não pode nem mais chamar de RH, né? Vem uma série de transformações que vem acontecendo. Eu acho que a próxima transformação do RH está muito antenada com o que a gente tem para passar nesse programa executivo. Qual o impacto efetivo de uma construção de um RH ligado às questões de desempenho da organização como um todo, ligado principalmente ao seu planejamento estratégico, e não simplesmente alguém que obedece aquele planejamento, mas como participa ele. Exatamente. O posicionamento da área tem que ser estratégico. Exatamente. E como o RH mostra resultado, né? Como o RH vai mostrar a efetividade de um treinamento que ele aplicou para uma equipe. Exatamente. Então, é isso que a gente quer fomentar para vocês, trazer ideias para a gente discutir. São professores, todos os nossos professores são executivos de mercado, né? São tops, vocês vão ver que só tem gente lá, high society aqui, dando aula pra gente. O mais apagadinho tem apelido de farol. Então, a ideia é que vocês venham, compartilhem com a gente, o networking é muito bacana, vem gente de todos os tipos de negócio, então esse bate-papo eu acho que é muito legal. Vou mandar para vocês, pessoal, ó, para todo mundo que está aqui com a gente online, eu vou passar via chat para vocês um código de desconto, que vocês vão ter mais 10% de desconto com a gente, todo mundo que estiver participando. Que isso, Jade, você tá boazinha hoje. Hoje eu acordei pensando que eu tinha que dar alguma coisa legal para todo mundo que participasse do web. Eu percebi isso, eu percebi. Cuidado, essa garota tá empolgada hoje, hein, pessoal. Acho melhor vocês botarem aí no chat que vocês querem mais, que ela vai acabar dando, viu? Então vamos lá, ó, Galvão. Para todo mundo que participou, só ligar aqui para a gente, informar o código de desconto e vocês já vão ter esse valor de desconto. 10%. Certo? Maravilha. Então vamos lá, vamos seguir? Vamos seguir. Vamos conversar então mais um pouco. Vamos o que a gente vai ver agora, Jade? Vamos dar uma olhada. A gente falou do visual, o auditivo. Olha o problema que você tem com o auditivo. Quer ver? O auditivo é aquele que percebe e você falando com ele, você convence ele muito mais do que você mostrando algo. É aquele cara que você manda um e-mail para ele na empresa, e ele fala assim, você pode ler aquele e-mail junto comigo? É aquele cara que percebe o mundo através dos ouvidos. Geralmente ele é calado, ele é detalhista, ele é introvertido, ele é bom ouvinte e ele é frio. Vamos voltar àquela brincadeira, Jade? Vamos. Imagina um cara extremamente visual lidando com um cara que é extremamente auditivo. O que vai acontecer? Como ele é calado, ele vai achar que o outro está falando demais.
Ok? Quando ele é detalhista, ele vai achar que o outro é superficial. Por quê? Porque o visual ele é direto. Ele não tem muito o que falar em termos de detalhes, ok? É essa interpretação do outro que vai melhorar a comunicação. Se você não der para o auditivo os sons que ele precisa, ele vai perceber a sua comunicação como equivocada. E é esse o grande problema da nossa comunicação. Além de não saber dar ou receber feedbacks, enxergar o mundo com a sua visão e não com a visão do outro. Né? E é mais importante do que com a visão do outro. Né? Geralmente a gente pede para o exercício de empatia. Né? Eu entendo como o outro é e eu vou me colocar no lugar do outro. Esse exercício que eu vou propor para vocês é um pouco mais sofisticado. Não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro como o outro e não como você. Porque a partir do momento que você se coloca, eu me coloquei no lugar do outro. Mas se você se colocar no lugar do outro como você vai continuar percebendo com equívoco. É colocar-se no lugar do outro, como o outro ouve. E é muito interessante porque o auditivo, como ele é muito calado, muito detalhista, eu já vi algumas coisas interessantes. Você quer que o auditivo peça demissão da sua empresa, Jade? Sabe o que você faz? O quê? Você coloca ele para trabalhar do lado da máquina de Xerox. Ele vai levantar e falar assim, eu vou embora, eu não aguento isso aqui. Você quer acabar com uma reunião com o auditivo? Alguém tem uma caneta, aquelas canetas que tem... Numa reunião ele vai ficando impaciente. Vai dando aquela gastura. Vai dando aquela gastura e pronto, você acaba com a reunião com ele. O auditivo, ele é um cara extremamente detalhista. Então, se você percebe que alguém é auditivo, você deve aprimorar os detalhes da sua comunicação. Ele vai nas minúcias, nas nuances mais detalhistas do processo, é ali que ele vai se agarrar porque ele é assim. Não é porque ele é chato, não é porque ele é inconveniente, é porque ele percebe o mundo com um nível de detalhe maior do que você. Correto? Galvão, eu vou interromper um pouquinho você, que o pessoal está me falando no chat aqui. Vamos lá. Sobre o curso, que o pessoal tem interesse, queria saber mais informações. Pessoal, eu vou abrir um questionário agora para vocês. E eu vou pedir que todo mundo que estiver interessado em receber um pouquinho mais do nosso curso, que a gente comentou, tudo isso que a gente está falando vai ter lá dentro desse programa, né? Certeza. Então, assinalem aí para mim, se vocês têm interesse em receber mais informações, já conta para mim, porque aí no final desse nosso webinar, a gente já manda para você a proposta, a gente já vai conversando, encaminha todas as informações sobre o nosso próximo curso. Como vocês viram, vai acontecer durante uma semaninha aí. Vocês ficam imergidos, né, dentro do RH conosco aqui. Eu acho que assim, é uma visão... nós aqui na universidade, a gente realmente tem essa... faz parte da nossa visão e missão e valores a gente ser surpreendente. Né? E nós aplicamos algumas ferramentas de inteligência competitiva e sofisticamos a sua visão de negócio para o RH. Eu acho que quando você passa por um curso como o que a gente tem a propor para vocês, você passa diferente. Eu não falo isso por minha opinião, não. Os alunos que passaram por esse curso comigo, é muito comum receber, até hoje eu tenho WhatsApp, grupos de WhatsApp de alunos que participaram desse grupo, que falam assim, é impressionante o impacto positivo que eu tive nesse processo. É impressionante como, utilizando essas ferramentas que efetivamente eram desconhecidas, tirou o RH daquele papel passivo de olhar a coisa acontecer para ser um papel ativo, de onde, olha, eu faço acontecer. Eu participo da estratégia da companhia e as pessoas que eu contrato, os treinamentos que eu promovo, a maneira com que eu trato os benefícios, seja o pagamento, seja o que for, está de acordo e em sinergia com a estratégia global da companhia. E não só porque eu obedeço a essa estratégia, mas como também eu ajudei a construir essa estratégia. Por isso que é visão de negócios para a RH. É por isso que é uma visão surpreendente e que eu tenho certeza você também vai se surpreender se você vier fazer o curso com a gente. Legal. Pessoal, obrigada pelas respostas. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Vamos lá, falamos do auditivo então, Jade. Quais são as palavras que eu posso usar? Peguei primeiro. Vamos lá. Peguei primeiro. Quais são as palavras que eu posso utilizar então para que eu tenha o auditivo com uma atenção superior, ou melhor, que eu possa prender a atenção do auditivo de maneira mais pronta e mais sofisticada? Existem palavras que, se você rechear o seu discurso dessas palavras, você vai efetivamente conseguir fazer com que o auditivo dê mais atenção a você. Você assume então que a responsabilidade é sua e você tem então uma série de situações nas quais você consegue prender a atenção desse auditivo. Leia em voz alta. Eu digo mais. Leia em voz alta e em voz baixa. Utilize a palavra, o corpo e o som da voz para prender a atenção. O auditivo tem uma percepção do mundo a partir do ouvido. Quer ver uma coisa interessante? Se você aumentar o número de palavras por minuto falado, você dá a impressão para o auditivo de que você é mais inteligente do que você realmente é.
É assim que você prende a atenção do auditivo. É assim que ele vai ficar atento a tudo que você fala. O auditivo prefere conteúdos, ele não prefere uma conversa fiada, ele prefere que você desenvolva conteúdos da conversa. Outra ferramenta muito interessante que funciona com o auditivo é storytelling. É você contar uma história de forma que ele possa ir acompanhando cada um dos passos dessa história até chegar ao lugar onde você quer. E aí, a partir daí, ele te deu atenção e consumiu tudo aquilo que você tinha para passar para ele como comunicação. Eu tenho um exemplo muito interessante, porque a minha esposa, ela é uma auditiva nata, e para você ter uma ideia, para conquistá-la, eu li para ela 3 livros. Então você imagina, eu contei 3 histórias. Eu contei as histórias, a trilogia dos Cavaleiros da Távola Redonda para minha esposa, e é impressionante como eu prendi a atenção dela com aquilo, e ela ficava me olhando como se... E detalhe, eu nem era um cara tão sofisticado assim, eu nem era, digamos assim, o primeiro na escala, mas à medida que eu fui conquistando ela com o auditivo, ela provavelmente ficou bem mais, deu muito mais atenção que eu tinha para dizer para ela, e hoje eu tenho 2 filhos. Eu acho que foi bom. Vamos lá. Cite testemunhos de idosos, eles gostam de ouvir, cite elogios e use a voz para prender a atenção. Seja variando para o alto ou para baixo. Prenda a atenção do auditivo através da voz. E quais são as palavras que a gente pode utilizar? Passa para a gente, Jade. Afirmar, ampliar, passou direto. O cachorro sem vergonha. Significa... Afirmar, ampliar, anunciar, chamar, conversar, gritar, fofoca. Você quer deixar um auditivo louco, é você falar para ele assim, eu tenho uma coisa para te contar. Como é que você reage a esse tipo de frase? Conta, fala. Eu estou começando a dar para vocês pistas de qual é. Qual é. Não é porque ela é mulher, não. Mulher é homem também. Se você chegar, tem um amigo meu que é auditivo, fala assim, não, eu tenho um negócio para te contar. Se eu não contar na hora, ele fica louco. Ele não fala mais nada, ele quer falar, ele quer ouvir o que você tem para falar. Então, fofoca, opinar, quieto, mudo, discutir, boato. Uma outra coisa que tem muita força com o auditivo, Jade. Oi. Viu como é que ela não conseguiu se segurar? Ela teve que ocupar o espaço com alguma palavra? O auditivo é muito mais fácil de você convencê-lo, fazendo ele se comprometer com as palavras. Porque à medida que você silencia, o auditivo sente uma necessidade de colocar um som no espaço. Não consigo ficar no mudo. Não consegue ficar no mudo. Isso não quer dizer que a pessoa fale de maneira inconsequente, não. Pelo contrário, os auditivos geralmente são mais quietos ao falar. Mas se você, durante a conversa, fizer pausas longas, você vai ser muito mais eficiente para tirar as informações desse auditivo e vai estabelecer Posso fazer uma pergunta, melhor. Galvão? Claro, fica à vontade. Bom, a gente está falando de 1 para 1 aqui, né? Uhum. A gente fazendo uma relação aqui a 2. Como é que eu faço para identificar um perfil? Por exemplo, vou dar uma palestra ou vou começar um treinamento. Como que eu me comporto, né? Sendo que eu posso ter todos os perfis ali dentro de uma sala, né? Jade, todos vão estar dentro da sala, com certeza. Né? E é muito perigoso você criar um preconceito em relação a todos que você está utilizando ou se você está se comunicando. O que você tem que fazer é mesclar e perceber à medida que você vai mesclando, os seus slides têm que estar para os visuais, o seu tom de voz tem que estar para os auditivos. À medida, quer ver uma coisa interessante que a gente vai ainda falar? Isso é ciência. Todos nós somos um pouco sinestésicos. Tá? Uns mais, outros menos. Então, o simples toque no antebraço, e aqui vai uma licença de um estudo de neurociência que eu li há pouco tempo. Do final do pulso ao início do tórax, Jade, toda essa área, todas as terminações nervosas do final do pulso ao início do tórax estão muito mais ligadas ao cérebro emocional do que ao cérebro racional. Certo. Vou te dar um exemplo. E toda a palma da mão está basicamente ligada ao cérebro racional. Tanto que se você pegar 2 telefones celulares, você tem um telefone celular aí? Ih, o meu não está aqui? Não está aqui. Mas eu consigo, deixa eu ver se ele é no modelo diferente. Do modelo, eu consigo, se fechar os olhos e fizer isso com 2 telefones celulares de modelos diferentes, eu consigo identificar os modelos. Por quê? Porque o meu cérebro racional consegue mapear o diâmetro, o formato, a posição da câmera, e eu consigo dizer que, por exemplo, esses 2 são Samsung. Por quê? Porque a minha mão tem uma habilidade muito grande de racionalizar e criar uma imagem tridimensional na minha cabeça que diz isto é isto e isto é aquilo. Se por um acaso você fizer isso, Jade, e tentar identificar com essa parte do braço,
provavelmente você não vai saber a diferença se isso é um pedaço de madeira, um celular ou qualquer outra coisa. Com certeza. Porque o teu cérebro racional, do final do pulso ao início do tórax, o teu cérebro que está ligado a essa área é o teu cérebro emocional. E aí, o que isso quer dizer? É por isso que o JQuest está certo, Jade. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Porque à medida que você abraça a pessoa, você na verdade está tocando ela com o seu cérebro emocional. E é por isso que nós gostamos tanto de abraço. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe um estudo muito interessante que mostra que, se eu não me engano, é num livro chamado, um livro Subliminar. Tem um outro também muito interessante chamado Uma Breve História da Humanidade, que fala da evolução do toque, do porquê que nós temos tanto prazer em ser tocados e ao tocar e por que o toque é tão importante. Mas, enfim, tem um estudo nesse livro que diz o seguinte: 280 meninas foram entrevistadas na beira de uma praia, onde um rapaz razoavelmente bem apessoado, ele nem era feio nem era bonito, né, ia até essa menina e entregava um cartão e falava assim para ela: eu estou na cidade esta noite. Aqui está o meu telefone. Você pode me ligar? E pegava o cartão. O mais interessante é o seguinte, Jade. 90%, em torno de 80%, 90% das meninas que foram levemente tocadas no antebraço, aqui, mesmo quando elas não perceberam, ligaram para o rapaz. As meninas que não foram tocadas, 70% delas não ligaram. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos um pouco sinestésicos, todos nós somos um pouco auditivos e todos nós somos um pouco visuais. Ao se apresentar num grande grupo de pessoas, o que você deve fazer é partir do pressuposto que a sua apresentação deve ter situações que vão atrair o auditivo, situações específicas que vão atrair o visual e situações específicas que vão atrair o sinestésico. Por isso que é tão importante, mesmo que haja milhares de pessoas, as pessoas querem ir lá e cumprimentar o artista, não quer cumprimentar, tocar, olha, por causa dessa necessidade eminente do toque, essa necessidade que transmite para o outro: olha, eu existo porque eu toco você, eu existo porque sou tocado. Então, essa ideia de que você deve partir desse princípio para se comunicar melhor com todos deve estar na tua mente na hora de fazer uma apresentação para um grande grupo. Muito legal? Bem. Essas são as palavras do auditivo. Vamos ver o que fala do sinestésico? Cadê ele? Não tem representação melhor do que um cachorro, né? Sem dúvida. Um cachorro sem vergonha. Emotivo, empático, afetivo, social, extrovertido. Esse é o cara que é o sinestésico. Ele adora o toque, ele tem necessidade da emoção. Se ele não se emociona, ele não vive. E se ele não vive, não fez sentido. Quando você for se relacionar com o sinestésico, vocês viram que no início do webinar, o que eu fiz? Já veio aqui me dar um beijinho, eu fui lá de 2 beijinhos. Eu tenho necessidade desse toque, necessidade do abraço. Mas, vejam, eu também tenho, como eu sinestésico, entender que talvez a Jade seja auditiva. Se eu me comportar tocando demais a Jade, o que vai acontecer? Eu vou causar problemas na comunicação. Se a Jade for extremamente auditiva, quanto mais eu tocá-la, mais desconforto eu causo nela, mais difícil vai ser a minha comunicação com ela. É por isso que, apesar de todos nós sermos um pouco, quando você encontra alguém que é extremamente sinestésico, a coisa pode complicar, desde que o outro não se controle, e aí todos os problemas de comunicação começam a acontecer. Legal? Vamos ver então qual é o comportamento que você tem que ter com o sinestésico. O sinestésico é um cara tão doido, eu vou contar uma história para vocês. Eu, como sinestésico xiita, a roupa incomoda. É impressionante isso. A roupa. Se você tem roupas, marcas de roupas específicas que são muito mais confortáveis para mim do que outras. Não, você é ligado à marca, não é nada disso. Pra vocês terem uma ideia, a minha esposa compra, eu de olho fechado coloco a calça, é essa daqui boa. É a marca que eu gosto. Essa aqui, sem olhar a marca, está incomodando. Enfim, existe o extremo do sinestésico, que é o doido assim igual a mim. Para você se comunicar bem com o sinestésico, você precisa se encontrar com ela. Né? Você não vai se comunicar bem com ela se você não se encontrar com ela. Por telefone, o sinestésico. Quem é que vai gostar por telefone, Jade? O auditivo? O auditivo, exatamente. E quem é que, mesmo que encontre você pessoalmente, não vai gostar muito de você ficar pegando nele? O auditivo e também o visual. O visual, né? Faça sempre que possível, pegue as coisas com as próprias mãos relatórios. Tanto, olha só, um que liga os dois. Pegar um relatório na mão, para o visual é importante que ele está vendo e para o sinestésico é bom que ele está pegando. Então pode ser que entregar um relatório no final, você vai agradar, se todos fossem numa proporção ideal, 66% da tua plateia, 66% dos envolvidos estariam mais bem comunicados com ele se você entregar alguma coisa no final para eles poderem levar.
ok? No fim do contato, encerre com um aperto de mão, um abraço, e em reuniões certifique se a pessoa se sinta confortável. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se você quer que o sinestésico fique ainda mais feliz, você tem que servir a ele uma cadeira que seja agradável. Por exemplo, eu adoro automóvel, mas ao testar o carro para poder comprá-lo, a característica mais marcante é eu me sentar e sentir a poltrona. Se eu me sentir confortável, esse provavelmente vai ser o carro que eu vou escolher. Por isso que você tem que entender como o sinestésico funciona. Porque, por exemplo, se você quer ter uma reunião longa com o sinestésico, você entrega para ele uma cadeira confortável. Se você quer ter uma reunião curta com o sinestésico, você entrega para ele uma cadeira desconfortável e rapidamente ele vai sentir vontade de ir embora. Legal? Vamos ver quais são as palavras, Jade. Quais são? Agradável, amargo, apertado, ativo, irritado, gostoso, fácil, esforço, controle, pressa. Tudo isso, se você rechear o seu discurso com essas palavras, provavelmente você vai atrair mais a atenção do sinestésico do que o normal. É bom por isso que você deve, ao fazer uma apresentação para todos, perceber se no seu discurso e se em todos os slides contém palavras que contemplam a percepção de comunicação que cada um desses caras tem em relação ao mundo. Legal? Legal, vamos lá. O que mais? Segue o jogo. Segue o jogo. Não segue o jogo, não. Antes, visão de negócio para RH. Fala para eles, Jade. Vamos lá, pessoal. Como eu comentei, esse programa executivo ele vai ser na semana do dia 19 ao dia 23/9. Então, são 40 horas de curso. Curso muito bacana. Como eu comentei, a prática aqui da universidade é completamente diferente. É o hands-on, é a mão na massa. Tudo aquilo que você vai ver em sala de aula vai ser possível aplicar no teu dia a dia? Claro que nem tudo, né? A gente tem as restrições, a gente sabe que cada empresa, né, tem as suas limitações e características. Então, mas sem dúvida, é algo que vocês devem pensar, é algo que para crescimento profissional, hoje a gente está no mercado muito competitivo, um mercado que pede um profissional mais especializado. Então, essa programação, né, esse programa executivo vem com uma proposta muito bacana para quem tem essa visão de crescimento. Né? Eu sou suspeito para falar mais uma vez, os meus alunos que fizeram esse curso estão muito bem sucedidos nas áreas de RH das empresas que efetivamente colocaram eles para fazer esse curso. Perfeito, então, Galvão. Eu agradeço, pessoal. Agradecer tem que ser com um abraço, né? Agradecer tem que ser com um abraço, viu? Sim, é o nosso sinestésico nato. Gente, muito obrigada pela participação. A gente fica à disposição. Se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, entra lá, tem o meu e-mail na confirmação que vocês receberam. Bombardeia a gente de perguntas, a gente adora, sempre responde, sempre. Né, Galvão? A ideia é que a gente compartilhe conhecimento. A nossa universidade tem o foco em conhecimento e transmitir isso da melhor forma para vocês. Isso aí. Muito obrigada, até a próxima, a gente se vê por aqui em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.